Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia para você que está conosco em todo o Brasil, ligado em uma das emissoras da RCR, a Rede Católica de Rádio. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Eu sou o Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia. E você vai ouvir hoje no JBH. OMS diz que Covid-19 é a pior emergência global de saúde enfrentada pela entidade. Governo de São Paulo muda regras para a transição de fases do plano estadual e facilita a reabertura de atividades. Ministro Dias Toffoli suspende impeachment de Witzel na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pesquisa aponta que Curitiba e outras 7 capitais estão longe de pico de mortalidade por Covid-19. E está de volta a série de reportagens da campanha É Tempo de Cuidar, uma produção da Caritas e CNBB. E o tema de hoje é comunidades periféricas e formas criativas para gerar espaços de solidariedade. Estes são alguns dos assuntos do Jornal Brasil Hoje, edição 9601, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas e 1 minuto. O boletim do Ministério da Saúde mostrou que foram registradas 614 mortes e mais 23.284 pessoas infectadas com o novo coronavírus entre domingo e segunda-feira. Existem ainda 3.833 óbitos em investigação. No total, o Brasil chegou a 87.618 óbitos e 2.442.375 pessoas infectadas, notificadas desde o início da pandemia. Até o momento, são mais de 1.600.000 pacientes que se recuperaram da doença. E segundo o Ministério da Saúde, são mais de 680.000 pacientes em acompanhamento. Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados das secretarias municipais e estaduais. Já nas terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados aos fins de semana. E a pandemia do novo coronavírus, que já infectou mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo, é facilmente a pior emergência global de saúde já enfrentada pela Organização Mundial da Saúde, disse nesta segunda-feira o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom. As informações com Ana Paula Loureiro. Esta quinta-feira, 30 de julho, a OMS marca 6 meses da declaração da Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional. Numa entrevista a jornalistas, o diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, disse que esta é de longe a mais grave emergência que teve que enfrentar. No início, havia menos de 100 casos fora da China, onde a doença surgiu na cidade de Wuhan. Nenhuma morte havia ocorrido no exterior. Hoje são mais de 16 milhões de casos confirmados e mais de 646 mil mortes em todo o mundo. Tedros afirmou que a pandemia continua acelerando. Nas últimas 6 semanas, o número de casos duplicou. Ele contou que vai convocar o comitê de emergência para reavaliar a situação. O chefe da OMS disse que a Covid-19 mudou o mundo, reunindo pessoas, comunidades e nações e também as separando. Segundo ele, a pandemia mostrou os lados positivo e negativo dos seres humanos. Nos últimos 6 meses, a comunidade científica aprendeu muito sobre o vírus e continua aprendendo. Mas para Tedros, os pilares da resposta não mudaram: liderança política, informação, engajar e escutar as comunidades. As medidas básicas de combate também continuam sendo as mesmas: diagnosticar, isolar, testar e cuidar de casos e rastrear e colocar em quarentena seus contatos. Para as pessoas, os conselhos continuam sendo que mantenham o distanciamento social, lavem as mãos, evitem multidões e áreas fechadas e usem máscara quando recomendado. Segundo o chefe da agência, onde essas medidas são seguidas, os casos diminuem.
Ele destacou países que preveniram surtos em larga escala, como Camboja, Nova Zelândia, Ruanda, Tailândia, Vietnã e ilhas no Pacífico e no Caribe. Outros, como Canadá, China, Alemanha e Coreia do Sul, conseguiram controlar grandes surtos. Da ONU News, Ana Paula Loureiro. Obrigado, Ana Paula. E o INSS mudou as regras para a prova de vida de aposentados e pensionistas. Henrique Carmo traz os detalhes. O INSS autorizou que a prova de vida poderá ser feita por um procurador sem o cadastro prévio na Previdência. O procedimento, feito uma vez por ano, deve ser feito pelo próprio aposentado, para continuar recebendo o benefício. Mas nos casos em que o aposentado não pode sair de casa, principalmente nesta época de pandemia, era possível que alguma pessoa de confiança com o cadastro prévio no INSS fizesse o procedimento. A nova medida tem validade de 120 dias e pode ser prorrogada. A prova de vida é feita na agência bancária onde o aposentado recebe o benefício. O procurador deve levar os documentos do idoso ou deficiente e comprovar a necessidade do pagamento. A medida também prevê que os documentos não precisam ser autenticados em cartório, como era solicitado antes. O governo já havia proibido a suspensão ou cancelamento de aposentadoria para quem não realizasse a prova de vida. Esta medida tem validade até o dia 18 de agosto. Além disso, o INSS deve começar a testar no próximo mês a prova de vida digital, feita pelo celular. Reportagem Henrique Carmo. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou mais uma vez do governo o envio da proposta de reforma administrativa ao Legislativo. Confira com Yuri Hudson. Líderes políticos querem que o governo federal oficialize ao Congresso a proposta de reforma administrativa. Na semana passada, o ministro Paulo Guedes entregou a primeira parte da tão prometida reforma tributária. Nesta segunda-feira, o ministro da Economia se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. Este foi o primeiro encontro pessoal dos dois após o presidente da República se recuperar da Covid-19. A reunião ocorrida no Palácio do Planalto também serviu para Guedes informar sobre a pressão que tem recebido de setores do Congresso para encaminhar uma reforma administrativa mais ampla. O ministro quer uma mudança para novos e atuais servidores.
Bolsonaro já contestou a ideia de mexer em direitos adquiridos. Guedes tem sofrido pressão de congressistas. O presidente da Câmara, por exemplo, defende que a tramitação da reforma tributária, já em discussão, ocorra junto com a reforma administrativa. Rodrigo Maia também sustentou que se o governo perder o timing, a reforma que mira na máquina pública não sairá do papel. Apresentar uma reforma de 2021, esquece, porque a casa revisora ela vai fazer a conta de que ela vai ter que fazer essa votação no segundo semestre. Aí morreu, né? Ninguém vai votar nada no segundo semestre de 2021. Nem o Ministério da Economia ou o Palácio do Planalto se manifestaram publicamente após o encontro, mas assessores de Bolsonaro e Guedes apontam que outros temas estiveram na pauta da reunião. Os dois discutiram mudanças no Tesouro Nacional e no Banco do Brasil. Em menos de um mês, a área econômica perdeu 3 nomes importantes, como o ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e o diretor de programas de Secretaria Especial da Fazenda, Caio Megali. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuris. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu ontem suspender o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na Assembleia Legislativa. Na liminar, o ministro concordou com o pedido de suspensão feito na semana passada pela defesa de Witzel. Os advogados alegaram que a eleição dos membros da comissão do impeachment foi ilegal, porque os integrantes foram indicados pelos líderes das legendas, e não conforme respectiva proporção partidária da casa. E também fica suspenso o prazo para a apresentação da defesa do governador, previsto para 29 de julho. Com a decisão, o processo poderá continuar somente após outra comissão ser eleita, conforme as regras definidas na liminar. Na decisão, Toffoli afirmou: também assiste razão ao reclamante quanto à ausência da eleição da comissão. O artigo 19 da Lei 1179 estabelece que a comissão especial será eleita. Tal exigência se faz necessária ainda que se limite a confirmar ou não as indicações realizadas pelos líderes dos partidos ou do bloco, o que pode se dar inclusive por aclamação ou votação simbólica, tal qual ocorreu nos casos dos presidentes Fernando Collor de Mello e Dilma Vana Rousseff. O processo de impeachment foi aberto no mês passado pela Alerj, motivado pela Operação Placebo da Polícia Federal, na qual o governador e outras pessoas são investigados pelo suposto envolvimento em esquema de corrupção no sistema de saúde do Estado, que envolveria a compra irregular de respiradores para pacientes com Covid-19. Após a operação, o governador afirmou que não há nenhuma participação ou autoria dele em qualquer tipo de irregularidade nas questões que envolvem as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Mais de 2 milhões de pessoas são vítimas do tráfico humano no mundo. A maioria são mulheres, crianças e adolescentes aliciadas para exploração sexual ou mão de obra escrava. Faça parte dessa mobilização em defesa da vida. Denuncie o tráfico de pessoas. Disque 100. Realização: Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Por favor, por favor, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. Cara, você não tá vendo que tem 3 minutos que ele não se mexe? Eu não consigo respirar. Angustiante, né? Esta é a mesma angústia quando se trata de qualquer ação racista. Não dá mais. Não dá mais para respirar esses ares. Diga não ao racismo.
Não jogue lixo nas ruas e nem em terrenos baldios. Vem a chuva, o lixo entope as galerias e os alagamentos acontecem. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira novas regras para o plano de flexibilização da quarentena nos municípios paulistas, chamada de recalibragem técnica. Núria Coelho traz os detalhes. O governador de São Paulo anuncia mudança de regra no Plano São Paulo, o que pode facilitar a flexibilização para a fase 4 de reabertura econômica do Estado, após quarentena adotada para evitar a disseminação do novo coronavírus. Segundo João Dória, a mudança é uma calibragem com o objetivo de aprimorar o plano. O Plano São Paulo é uma estratégia para a retomada econômica durante a pandemia do novo coronavírus e é dividido em 5 fases, que vão do nível máximo de restrição, com o fechamento de atividades não essenciais na cor vermelha, às etapas identificadas como controle na cor laranja, flexibilização na cor amarela, abertura parcial na cor verde e normal controlado na cor azul. Para passar de uma fase para outra, cada região é analisada segundo 5 critérios: taxa de ocupação de leitos de UTI para o novo coronavírus, quantidade de leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, evolução de novos casos nos últimos 7 dias, evolução de novas internações nos últimos 7 dias e variações de óbitos também nos últimos 7 dias. Até então, para passar da fase amarela para a verde, a região precisaria ter uma taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo dos 60%, e isso não dependia da quantidade de dias em que ela estivesse na fase amarela. Agora, para uma região avançar da fase amarela para a fase verde, o percentual de ocupação de leitos pode variar entre 75% e 70%. No entanto, para que isso ocorra, a região precisa permanecer por 28 dias consecutivos na fase amarela. As novas regras começam a valer nesta sexta-feira, dia 31. Nenhuma região do estado atingiu até agora a fase verde, mas a capital paulista está há 28 dias na fase 3, a amarela, do Plano São Paulo. Da Rádio Imaculada em São Paulo, Núria Coelho para a RCR. Obrigado, Núria. A volta às aulas de forma presencial em Minas Gerais pode colocar 1 milhão de pessoas em risco, de acordo com o estudo da Fiocruz. De Belo Horizonte, Elcio Mendes Júnior tem outras informações. Um estudo da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que a volta às aulas de forma presencial nos 853 municípios de Minas Gerais pode representar um perigo à saúde de 1 milhão de mineiros. São idosos ou adultos com comorbidades que moram com crianças e adolescentes em idade escolar. Conforme o levantamento da Fiocruz, Minas Gerais tem 622.121 idosos que moram com pelo menos um estudante de 3 aos 17 anos. Há ainda outras 403.396 pessoas com diabetes, doença do coração ou pulmão que também dividem o lar com jovens matriculados em escolas. O levantamento feito com base na Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontou ainda que Minas está em segundo lugar no ranking de risco no caso da volta às aulas. O estado tem mais de 1,5 milhão de alunos em escolas estaduais. Na rede municipal de Belo Horizonte, são mais de 200 mil. Instituições privadas e a rede estadual seguem com o aprendizado remoto. A Prefeitura da capital mineira e o Estado ainda não têm previsão de data para a reabertura das escolas. Elcio Mendes Júnior, da Rádio América de Belo Horizonte, para a RCR.
Obrigado, Elcio. E Curitiba e outras 7 capitais estão longe do pico da mortalidade por Covid-19, aponta pesquisa. Entenda com Flávia Consoli. Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis estão entre as capitais brasileiras que mostram, nesta segunda metade de julho, distância em relação ao pico da mortalidade por Covid-19, o que indica a retração do combate à pandemia. A análise é baseada no ModInterv, sistema para projeções criado por pesquisadores de áreas de exatas das universidades federais do Paraná, Pernambuco e Sergipe. Segundo o sistema, a situação ocorre também com outras 5 capitais. São elas Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande, João Pessoa e Brasília. A avaliação foi registrada em artigo no banco de pré-prints da Cielo e considera a situação das 27 capitais no dia 19 de julho, que vem se mantendo desde então. Segundo os cientistas, as 8 capitais mencionadas estão com a curva acumulada de mortalidade em ascensão, seja ela mais ou menos acentuada. Considerando que todos os estados brasileiros tinham mortes confirmadas por Covid já na primeira quinzena de abril, o cenário sugere que as cidades estão falhando nas medidas de combate à pandemia, o que faz com que a curva permaneça ascendente desde o início, ou houve retrocessos no combate ao vírus por causa do afrouxamento de medidas de prevenção. Da Rádio Evangelizar de Curitiba, Flávia Consoli para a RCR. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h23. Está de volta a série de reportagens da campanha É Tempo de Cuidar, produzida pela CNBB e Caritas Brasil. Nesta terça-feira, Bruno Feitosa fala sobre as comunidades periféricas e formas criativas para gerar espaços de solidariedade. A pandemia do novo coronavírus avança nas comunidades e periferias de todo o Brasil, agravando ainda mais as condições socioeconômicas e sanitárias da população. Apenas quase 3 meses depois do início da pandemia, o governo federal anunciou as primeiras medidas concretas para essa população. As ações envolvem a criação de centros de referência para identificar casos de Covid-19 em comunidades. De acordo com o Instituto Favela e Locomotiva, mais de 13 milhões de pessoas vivem em comunidades urbanas e pobres no país. A Brasilândia, em São Paulo, é uma das comunidades da periferia que experimenta
o drama de conviver com a pandemia e a ausência de políticas públicas, como relata o professor Marcos Rubens. Nós temos uma realidade que se desdobra em múltiplas necessidades e múltiplas realidades com diversas omissões do poder público. Nós temos a questão muito gritante e forte do saneamento básico, pois estamos em uma franja, um final do município de São Paulo, na região norte, e é um território como é distante 20, 30 quilômetros da região central, a carência do saneamento básico para uma infraestrutura de moradia de famílias que foram crescendo ao longo das últimas 3, 4 décadas, que tem um problema habitacional de déficit de moradia, com moradores e grande concentração de familiares em suas casas, muitas vezes casas precárias em alguns setores dos bairros. Também a situação do atendimento e a cobertura de saúde básica deixa suas necessidades. A pandemia revelou quanto se agrava o avanço da miséria e da fome no Brasil e colocou em evidência o escândalo das desigualdades sociais. Na periferia, as mulheres buscam formas criativas para manter o sustento da família, como revela a mineira Amanda Lopes. O que eu tenho feito para manter a família durante esse período de pandemia foi, eu e minha mãe, a gente começou a vender feijoadas para entregar na casa da pessoa, porque não estava podendo abrir os estabelecimentos, né? E os que podem estar abertos têm horário para fechar. Então a gente faz feijoadas para vender aos sábados e entrega na casa da pessoa, com todos os cuidados, né? Porque tá difícil, né? O cenário de pandemia não abalou a solidariedade. Pelo contrário, também gerou partilha e doação do tempo e dos dons. É o que confirma o professor Marcos Rubens, que vive na Brasilândia, em São Paulo. O mais impactante foi a atuação dos próprios moradores, comunidades, coletivos, entidades e movimentos da região, também com produção de máscaras. Muitas mulheres, chefes de família ou idosas, senhoras, avós que estavam em casa e ainda têm suas máquinas de costura, começaram a costurar a partir de roupas que tinham em casa que não estavam usando, camisas, começaram a costurar máscaras usando elásticos que tinham em casa, e depois isso se transformou em um movimento maior de costureiras produzindo máscaras, e com a movimentação de entidades da sociedade civil, houve a possibilidade de arrecadar valores para contribuir com o pagamento da produção dessas máscaras. No cenário urbano, outro grupo de extrema vulnerabilidade é o das mulheres em situação de prostituição. Para essa população, a ajuda emergencial se faz ainda mais necessária, como relata Fabrícia Paz, que atua no secretariado da Pastoral da Mulher Marginalizada. Com o cenário da pandemia, constatamos o aumento da violência doméstica, realidade que nos causa preocupação devido à falta de efetivação de políticas públicas. Devido à pandemia, os locais de trabalho dessas mulheres foram fechados, ocasionando o aumento da pobreza e da violência. É nesse grave contexto de extrema vulnerabilidade que essas mulheres se encontram, e na busca por sobrevivência acabam muitas vezes expondo ainda mais as suas vidas, sendo vítimas do descaso e da própria invisibilidade. A ação solidária emergencial É Tempo de Cuidar segue mobilizando a solidariedade de pessoas e comunidades em todo o Brasil. É possível doar alimentos, itens de higiene ou fazer uma doação financeira. Para mais informações, acesse o hot site cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. A série É Tempo de Cuidar é uma produção da Rede de Comunicadores da Caritas Brasileira e da CNBB. A Ação Solidária registrou até o dia 27 de julho 535 ações em 124 dioceses brasileiras. Até agora foram arrecadados cerca de 4.000 toneladas de itens alimentícios, entregues 438 mil unidades de alimentos próprios para o consumo, 267 mil kits de higiene e limpeza,
212 mil equipamentos de proteção individual e 278 mil peças de roupas e calçados. A ação já beneficiou mais de 680 mil pessoas. Jornal Brasil Hoje. Chegamos ao fim de mais uma edição, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A edição de Cléo Nascimento. Direção de jornalismo Alessandro Gomes. A produção e geração de conteúdo Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã. Bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos.